É sempre importante que você envie as questões para o professor antes, porque, né, nem sempre as questões são feitas de imediato, assim, Uhum. de toda forma. O gerente aceitou a proposta e o funcionário cumpriu o prometido. Ele cumpriu esse prometido seguindo essas regras aqui: 2 anos após o início, 1 ano após o primeiro pagamento, 1 ano após o segundo pagamento. O que que isso significa? Que o padrão vai mudando. Então, vamos lá. Eu acho que o primeiro passo aqui é a gente calcular o saldo da dívida após, esses 2 anos aqui, né, que é quando acontece esse início do empréstimo e ele paga esses 7.520 aí. Muito bem. Bem, então foram 2 anos de empréstimo, portanto a gente já pode jogar alguns valores. Eu vou colocar assim, vou chamar isso aqui de A. Então, o que que aconteceu no A? Montante igual ao capital inicial emprestado, que foi 2.000. Tô jogando a fórmula, interpretando o enunciado, tá? Uhum. 1 mais a taxa, que é 10%. Quando a gente escreve, um problema desse, né, essa taxa sempre vai em valores absolutos, ou seja, tu não vai colocar 10% aqui, tu vai colocar 0,10. A gente sempre passa para decimal a porcentagem. Uhum. E o tempo é o tempo dessa primeira situação, que ele cita que é 2 anos. Então, aqui em cima eu tenho que colocar 2. Mas por que que eu não coloco 24? Por que que eu não coloco 365 vezes 2? Porque ele falou que a taxa é ao ano. Então, se a taxa tá ao ano, o tempo tem que estar ao ano também. Então, são 2 anos. Daí agora tem que resolver essa conta aí. Primeira pergunta, você vai poder usar a calculadora na prova? Não. Bem, daí fica complicado, né? Porque como é que a gente vai resolver essa conta aqui sem calculadora? Bem, dá para resolver, mas é chato, né? Uhum. Vai ficar 1,1 ao quadrado. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é fazer 1,1 ao quadrado, ou seja, errou? 1,1 vezes 1,1. Bem, eu acredito que você saiba fazer conta de vírgula. Uhum. Isso vai dar 1,21. Como é que eu sei? Porque eu sei que 11 vezes 11 é 121. Então, é 1,1 vezes 1,1, que é basicamente o 11 com vírgula, vai dar a mesma Uhum. coisa, só que com vírgula. Sim. Muito bem. Então, vai ficar 12.000 vezes 1,21. Agora é sua vez, senhorita. Você vai fazer este cálculo e vai me dizer quanto é que dá, tá bom? Sem calculadora, porque na prova você não pode usar calculadora. Resolvendo aí, me fale. Tá. Deu algo. Quanto? Deu 14.520. Isso aí. Muito bem. Vamos entender esse valor. O cara emprestou 12.000. Só que agora, vamos dizer assim, a grana virou 14.520. Ou seja, você pode entender isso como se o gerente ele tivesse investido 12.000 reais e depois de 2 anos, esses 12.000 reais viraram 14.520. Ou seja, ele ganhou uma graninha nessa, né? Sim. Que obviamente dá para se perceber fazendo a subtração, que foi 2.520 reais. Então, num primeiro momento, é isso que a gente tem que entender, tá? Agora, vamos fazer mais interpretações. Veja, ele falou aqui que o cara, né, que fez o empréstimo, ele não vai pagar toda essa grana. Ele vai pagar só 7.520. Por quê? Porque foi o que eles decidiram.
Vamos escrever isso, para a gente não se perder. Apesar de a dívida já estar em 14.520, o funcionário, depois desses 2 anos de empréstimo, pagou apenas 7.520, né? Uhum. Bem, quanto é que ele deve ainda, né? Sendo assim, podemos obter o saldo devedor, salgado, tô com fome, devedor, desta situação. Então, vamos pensar, né? O gerente, ele deveria receber 14.520, mas ele recebeu só 7.520. Então, existe uma grana que ele tem que ganhar ainda, que é obviamente obtido quando a gente faz a subtração. Pô, eu tenho que ganhar tudo isso, mas o Zé Mané só me pagou isso aqui, então quanto é que falta ele me pagar ainda? 0, 0, 0, empresta. Oh, odeio quando isso acontece. 14 menos 7 dá 7, né? Então, ainda falta 7.000. Muito bem. Por que que essa grana é importante? Né? Por que que saber o quanto ele deve ainda é importante? Para fazer o cálculo do próximo ano. Um ano após o primeiro pagamento, pagar mais 4.700. Muito bem. Mas veja, entenda isso como alguém que não quer perder dinheiro. Agora, a sua dívida que entra aqui no capital emprestado, vamos dizer assim, que eu chamei de capital inicial, mas o cara que emprestou é o capital emprestado, por exemplo, já não é mais 12.000, né? Depois desse primeiro pagamento, agora é só 7.000, não é mesmo? Uhum. Então a conta vai ser em cima disso. Então vai ser 7.000, a taxa continua a mesma, e agora é só um ano, né? Veja só. Um ano após o primeiro pagamento. Então foi só um ano com essa dívida. Essa conta aqui é mais fácil. Vai ficar 7.000 vezes. Bem, isso aqui vai dar 1,1 elevado a 1 é o próprio. Essa conta, obviamente, sem muito rolê, vai dar 7.700. Ou seja, os 7.000 de dívida, que sobrou de dívida ainda, passou-se um ano, virou 7.700. Dívida é assim, vai crescendo com o tempo, certo? Se tu deixa lá parado, vai acontecendo o que a gente chama de juros. Vai aumentando a dívida. Tudo bem até aí? É, Uhum. show de bola. Então, o Zé tem que pagar 7.700. Quanto é que ele vai pagar? Vamos ver. Ele pagou 4.700. Essa é a B. Vou chamar de B aqui. Ele pagou 4.700. Então, quanto é que falta? Vamos colocar assim, falta os 7.700 total, menos o que ele já pagou, 4.700. Ou seja, falta ele pagar 3.000. Então, de novo, o que que a gente vai fazer? Vai fazer a conta. M, quanto é que vai rolar depois de mais um ano, né? É o que o enunciado fala aqui. Mais um ano depois do segundo pagamento, quitar o empréstimo. Então, quanto que ele vai ter que pagar no fim disso tudo? Agora a dívida é com 3.000, a taxa continua sendo 10% ao ano, e é mais um ano até ele pagar a dívida. A grana que vai aparecer agora nessa conta é o quanto ele deve pagar ao total para que a dívida dele acabe, né? Então vai ser 3.000 vezes 1,1, ou seja, 3.300. Então, depois desse um ano aí, ele precisa pagar só 3.300 para quitar a dívida dele, beleza? Então, não é um problema dos mais difíceis, não é um problema dos mais difíceis, é só a gente fazer com atenção, fazer passo a passo, né, para não dar BO, beleza? Uhum. Vamos recapitular o que eu fiz para você fazer uma parecida. Eu já vou criar uma parecida aqui, só um segundo. Ah,
Eu tenho bastante dificuldade em interpretar os Por problemas. isso que eu interpretei, agora você vai fazer uma questão bem parecida para não gastar tanto cérebro com interpretação. Bem, de fato, esse aqui não era das mais simples de interpretar. O gerente emprestou 12 mil. Então, é aí que começa a situação. A grana foi essa. Show. Daí, que mais nós temos aqui? O juros é esse ao ano. E ele vai pagar de uma forma esquisita. Vai pagar um pouco nos 2 primeiros anos, depois mais um pouco no outro, depois mais um pouco no outro. Vamos encontrar, então, a situação passo a passo. Depois desses 2 primeiros anos, quanto é que vai estar a dívida dele? Conta do juros composto. Essa aqui é uma fórmula que tem que decorar, não tem muito jeito, tá bom? Uhum. Jogou na fórmula, fez as continhas, descobriu que a dívida do cara que prestou 12 mil, agora já está em 14.520. Mas ele vai pagar, depois desses 2 anos do cálculo, pagar só 7.520. Então ainda está com uma dívida de 7 mil para começar esse próximo ano aí com uma dívida de 7 mil. 7 mil mais um ano de dívida, a dívida virou 7.700. Muito bem. Ele pagou 4.700, né, depois desse ano aí, de acordo com o enunciado. Então, de 7.700 ele pagou 4.700, virou 3 mil a dívida. Agora ele entrou no último ano aí da dívida, só com 3 mil. Mas o ano rolou, a dívida que era 3 mil, virou 3.300 lá no fim do ano. Então ele tem que pagar 3.300. Beleza? Uhum. Então, não é muito difícil, não, agora que eu expliquei tão bem explicado. Eu vou colocar o problema aqui para você fazer, vou te enviar o que eu fiz. Opa, vou te enviar o que eu fiz, tá? E a minha aula ela funciona assim, porque se for para ver a resolução, joga no ChatGPT, joga no YouTube, com certeza vai ter alguém lá explicando isso aí muito melhor que eu. Aqui a coisa tem que ser participativa. Então você vai fazer a conta primeiro, sem eu dar dicas, não vou dar dica nenhuma. Você só faz, se errar, não tem problema nenhum. Pode errar à vontade, melhor aqui do que na prova. Daí você vai me enviar uma foto, mas você vai me enviar uma foto da questão como se você estivesse fazendo para uma prova, entendeu? Todo passo a passo, explicações, essas coisas aí, tá? Bom. E quando você terminar, você me manda a foto e eu avalio se está certo ou não, beleza? Então vá lá. Uhum. O problema é praticamente o mesmo, só mudou os números. Então não tem nem muito o que interpretar. Veja o que eu fiz lá e tenta fazer parecido.
Moça, eu preciso ir no banheiro, tá? Mas não tenha pressa, faça a conta aí do seu jeitinho. Errar de novo, não tem problema nenhum. Quando terminar, manda fotinho. Certo. Sims Good. Vamos ver o que você fez. Muito bem. Que bonitinho. Você jogou aqui, parari, parará, fez a conta. Daí você fez a subtração para ver quanto que ele ia entrar de dívida no próximo ano. Fez a conta, fez a subtração para ver quanto ele ia entrar de dívida no próximo ano e percebeu que ele precisava de 6.720 para quitar. Beleza. Então dá para ver que a conta você entende bem quando eu explico. O que farta é que você consiga verificar por conta própria como começar o problema. Isso.
Isso que eu não posso ficar, tipo, começando o problema para os meus alunos, porque vai chegar na hora da prova, eu não vou estar lá para começar ou para fazer um exemplo parecido também. Né? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou resolver um exemplo agora. E o próximo você vai tentar começar, tá bom? Então, Tá. tentar ver como é que é a minha estratégia para começar um problema. Deixa eu pegar aqui mais uma foto que você enviou. Tentar deixar uma não tão difícil para você. Mas vai ser essa aqui, então, que eu vou fazer. Isso aí eu tô com bastante dificuldade. Log? Uhum. Não sei o que vocês têm contra log. Log é que nem seno, cosseno. Não, eu sei fazer a conta do log, eu sei fazer. Só que daí fica colocando nas outras coisas, daí eu não sei mais o que fazer. Nossa, que bela explicação. Vamos ver o que você não sabe. A quantia de 18 mil é aplicada a uma taxa anual de 17 de juro composto. Beleza, mesma coisa que a gente está fazendo até agora. Nessas condições, determine a quantidade mínima de anos inteiros necessários para que o montante produzido seja no mínimo 3 mil e qualquer coisa ali. Tá. Muito bem. Estamos falando de novo de composto, né? Então, com essa ideia, a gente já escreve a fórmula do composto aqui, já para ficar ligado. Montante igual ao capital inicial, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Ele quer saber a quantidade mínima de anos, ou seja, o T. Então a gente já deixa claro aqui antes ainda que ele quer saber o T, certo? Assim a gente não se perde. Ó, importante você seguir essa lógica. Até para mostrar para o professor que você não está comendo bola na questão, né? Você já mostrou que está procurando tempo. Você sabe que a fórmula é esta do juro composto. E agora, para que o montante produzido, ou seja, o M, seja no mínimo 36 mil. Ou seja, 36 mil ou mais, certo? Então a gente quer que o M seja 3 mil. Então a gente pode escrever assim até, olha só, né? Antes aqui. Qual é o T para M? Vamos dizer assim, no mínimo é maior ou igual, né? É uma interpretação de português, não é nem matemática. Se você quer no mínimo 36 mil reais, você quer 36 mil reais ou mais, certo? Uhum. Isso. Tudo bem. Então, como ele é mínimo, a gente deixa 3.600 lá e dá nada. 3.600. Muito bem. Bem, qual que é o capital inicial? Ele falou que é 18 mil. 1 mais a taxa, qual que é a taxa? 17. Elevado ao tempo, que é o que eu quero saber. Eu não sei quanto tempo eu vou precisar para, nesse meu empréstimozinho aí, fazer 18 mil virar 36 mil, dobrar, né? Quanto tempo vai Uhum. dar para dobrar, basicamente? Bem, a gente pode começar simplificando coisas, né? Isso corta com isso. 18 dividido por 36 dá 2, certo? Porque 36 é o dobro de 18. Aqui vai ficar 1,17 elevado a t. Então, basicamente, 2 igual a 1,17t. E aqui que entra o esquema do log, né? Por quê? Porque o t está aqui, obviamente. Eu não consigo transformar isso aqui em 1,17 elevado a alguma coisa para eu poder fazer a comparação. Eu sou obrigado a usar log, né? Veja, por que eu tenho que usar log aqui? Porque não é como se fosse, por exemplo, 2 igual a, sei lá, 4t. Uhum. Se fosse isso, pô, maravilha, porque 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1. 4 é 2 ao quadrado t, né? Aí pronto, né? As bases iguais, você iguala os expoentes. Você teria aqui 1 igual a 2t, t igual a meio. Tranquilo. Mas aqui eu tenho um número feião, 1,17. 1,17 eu não consigo fazer a comparação com o 2,
Da mesma forma que eu acabei de fazer a comparação com o 2 e com o 4, né? Não são números que, vamos dizer assim, estão na mesma família, certo? Uhum. Então, eu sou obrigado a apelar para o log. Agora, quais são as informações de log? Meu Deus do céu. Ele deu os valores do log ali, então, mais fácil que tirar doce, né? Veja. Log de 2 ele falou quem é. Log de 1,17 ele também falou quem é. Tá de boíssimo. Agora, a questão é o seguinte, né? O que me preocupa é você não saber quando que você tem que usar o log, né? A gente vai usar o log nessas situações onde nós não temos essa comparação direta, como a gente teve com o 2 e 4, beleza? Então tem que pôr isso na Uhum. cabeça, senão não vai dar certo. Porque senão você vai pensar, mas será que eu posso usar o log? Será que eu não posso? Tu vai usar só nessa situação que eu mostrei, né? Show de bola. Então, vamos pegar essas informações, não preciso nem da calculadora. Oh, caramba. Vou apagar esse negócio aqui. Então, infelizmente, né, não dá para escrever esse cara como um 2 elevado a alguma coisa, tem que usar o log. Então, você disse que sabe usar o log, né? Apliquei o log aqui, só apliquei o log, né? Deu 0,3. Está dizendo aqui que o log de 2 é 0,3. Agora, bem, por que que eu tenho que aplicar o log, né, de novo? Porque a minha variável, ela está no expoente. Então, quando a minha variável está no expoente, eu aplico o log ele tem uma propriedade bem legal. Que se você tiver dentro do log uma coisa com expoente, esse expoente sai para frente multiplicando. Multiplicando o log. Isso é uma Uhum. regra. Você decora. É que nem quando você está aprendendo inglês lá e tem que usar o do, tem que usar o did. Regras. Né? Então tem essa regra. Log, quando tem uma parada dentro, a parada vai para frente. Beleza? Então, né, infelizmente, tem que decorar, tem que saber, né, que o log é uma ótima ferramenta para tirar variáveis do expoente. Variável está no expoente, já pensa na possibilidade de usar o log, tá bom? Uhum. Então é isso aí. Agora é só ver quanto que é o log de 0,17. O log de 0,17 é 0,068. Então, agora isola, né, o t. Quem está multiplicando vai para o outro lado dividindo, matemática lá da escolinha. 0,3 dividido por 0,068. Tem que resolver essa conta. Divisão com vírgula. Não. A gente pode simplesmente mandar embora esse zero, esse zero. Bem, vai continuar com vírgula, né? Mas já não é tão chato assim, né? Certo, mano? Então é o que nós temos aí. Mas eu não gosto de número com vírgula. Não tem problema. Como tem dois caras aqui depois da vírgula, a gente multiplica pelo 100, que tem dois zeros. Multiplica em cima e embaixo, né? Vai ficar 300 por 68. Tudo bem? Uhum. Eu também não gosto de número com vírgula. E agora esses números são pares, então a gente pode ir dividindo por 2 até que não dê mais para dividir por 2. Vai ficar 150 por quem é metade de 68? 34. Dá para dividir por 2 de novo. 75, quem que é metade de 34? 17. Tá bom? Uhum. Agora tem que fazer 75 por 17, não tem muito jeito. Eu, particularmente, não sei fazer de cabeça, então eu vou ter que apelar aqui. Tem que pensar na tabuada do 17 aí. Vamos pensar assim: 17 vezes 10, 170. Quem que é metade de 170? Deve ser. Deve ser perto de 75, né? Então vamos fazer 17 vezes 5. 35 vai 3, 5, 85. Passou um pouco, né? Então tem que fazer 17 vezes 4. 28 vai
Aí 2. Aí, ó. É o 4, né? Uhum. Daí 2, 7. Daí desce um zero imaginário aqui, põe uma vírgula. 17 vezes quanto dá 70? 4 de novo. Dá 68. 2, desce o zero imaginário. 1. Tá bom, né? Dois números depois da vírgula. Beleza? 4,41 anos. Mas ele queria anos inteiros. A quantidade mínima de anos inteiros para que o montante produzido seja no mínimo 36 mil. A gente encontrou que ele vai fazer exatamente 36 mil nessa quantidade de anos quebrados aqui. Ou seja, se eu pegar menos de 4,41, por exemplo, 4, eu ainda não vou ter feito 36 mil, certo? Uhum. O tempo não passou o suficiente para dobrar o valor lá do meu empréstimo. Beleza. Então eu vou ter que colocar que o T é 5, porque a gente quer número inteiro, ano inteiro. Tudo bem que o 5 já vai passar um pouco de 36 mil, tu vai ter um pouco mais de grana. Mas como ele falou, no mínimo, né? No mínimo é 36 mil ou mais, certo? Então, 5 anos inteiros, tu vai ter um pouquinho mais de 36 mil. Beleza? Essa, essa é a interpretação aqui do problema. Então, vamos recapitular e depois eu vou te pedir um problema para que você pense em como começá-lo sozinho. Então, ele tinha ali uma quantia de 18 mil, foi aplicada, né, para ganhar grana com juros, taxa de 17% juro composto. Nessas condições, determine a quantidade mínima de anos inteiros para que dobre. Muito bem. Então, eu quero o tempo. Pedindo a quantidade de anos, deixa eu brincar para o professor. Professor, eu quero achar o tempo. Quando acontecer isso aqui, né, para 36 mil ou mais de grana. A fórmula que me dá isso é a fórmula do juro composto, certo? 36 mil igual a grana emprestada, 1 mais a taxa elevado ao que eu quero, que é o tempo. Fiz as simplifications e cheguei numa coisa que não dá para fazer por comparação direta, porque 2 e 1,17 não tem nada a ver. Então eu tive que usar log, maravilha, porque o enunciado dava justamente esses valores. Ah, e se não desse? Se não desse, não dava para fazer, tá? Ou ia ter que usar a calculadora. Tudo bem? Uhum. Mas ele deu. Então ficou 0,3, aqui a gente usou a propriedade log, tem que decorar que quando tu tens uma coisa no expoente, a coisa vai para frente multiplicando, fica o log ainda da coisa da base. Right? Então, daí joga os valores do enunciado, faz a continha de matemática mega básica aqui da tia Roseli, da segundo ano da escolinha, chega em 5, pela interpretação de que tem que ser ano inteiro. Beleza? Uhum. Tá bom. Então, falei demais já, minha garganta tá doendo. Eu agora vou pedir para você fazer uma que me pareceu um pouquinho mais fácil, tá bom? Então, faça uma investigação, cara. Não é jogar na fórmula só, né? É pensar, escreve a fórmula para ver como ela se relaciona com o enunciado, vai escrevendo as coisas aos poucos, vai investigando, tá bom? Porque vocês falam que não gostam de matemática, mas as contas vocês sabem fazer. O que vocês não sabem é a parte de humanas, que é a interpretação. Então não tem essa de, eu sou de humanas. Viagem, tá? Então eu vou enviar tudo que eu fiz aqui. E você pensei o quanto precisar, tá bom? Veja só, né? Agora é 15 para 5. Quando for umas 10 para 5, eu te pergunto como é que tá teus pensamentos, mas eu não quero saber de nada de perguntas antes disso, tá? Quero que você realmente pense, quebre a cabeça aí, tá bom? E eventualmente consiga fazer. Acho que dá para fazer também. É bem parecido com outro problema lá, né? Uhum. Então tá bom, boa sorte aí, tá? Terminando, manda foto. Se não, não tem problema, eu faço.
Ah, eu fiz algo aqui. Ah, é? Sim. Interessante. Então, Fia, me mostra aí o que você fez, né? Manda foto. Aí. Deixa eu apagar que eu tive uma lógica antes aqui que não deu muito certo. Daí depois. Deus. Tá bom. Tá, vamos ver aqui. Ah, opa, viajei aqui, beleza. Vamos lá. Uhum. Bem, vou precisar pegar o enunciado de novo. Uma aplicação financeira tem rendimento composto fixo de 1,2 ao mês. Muito bem. Ah, considerando que ao fazer o resgate do montante obtido após 12 meses, haverá desconto de 30% sobre o rendimento bruto para. Pá, que tristeza, né? É um roubo desgraçado. Cada vez que eu lembro disso, eu fico muito chateado, para não dizer uma palavra feia. Haverá desconto de 30% sobre o rendimento bruto para fim de imposto de renda e taxas bancárias. Quanto será obtido no fim da transação se o capital inicial for de 10 mil? Muito bem, né? Você jogou os valores, teve esse lucrinho mísero aqui, daí você pegou 30% disso para tirar. É, Ah, verdade, tinha que tirar, né? calma aí, calma aí. Você está tendo um desconto, né, dessa grana toda, um desconto de 30%. Mas veja, foi um desconto de 30%, presta atenção aqui, hein? Um desconto de 30% sobre o rendimento bruto. Veja, o rendimento bruto é aquela grana que você ganhou extra devido ao empréstimo, beleza? Quanto é que foi o extra que você ganhou? Você emprestou 10 mil e, de acordo com a sua conta aqui, você ganhou 1.540. Isso foi o Hum, lucro, certo? Essa taxa maldita vai ser em relação ao lucro. entendi. Então, a gente joga fora um aqui e faz a conta de novo, sacou? Sim. Daí, quando você fizer a conta de novo, isso aqui. A lógica é essa, é fazer regra de três mesmo, só que você pegou o valor errado, tá? Uhum. Daí você vai achar quanto é 30% dessa graninha aqui. Esse valor é o que você vai descontar, é o que você vai pagar de imposto. O que que ele quer saber? Quanto será obtido ao fim da transação, né? Ou seja, quanto que tu vai ganhar lá depois que tu tirar essa grana do imposto, beleza? Uhum. Entendi. Vai lá, então termine a conta aí e me manda a foto, tá? Agora você já entendeu.
Tá, daí eu diminuo estes 30% dos 10 mil ou dos 11.540? Você faça a interpretação. Eu já expliquei, né? Você não pode dizer que eu já não falei o que você tem que fazer. Agora você lembra do que eu falei, interprete de novo, né? E faça. Senão tá te empurrando aí de novo. Na prova eu não vou estar lá te empurrando. Leia aqui o que está acontecendo e tal. Tudo uma questão de mais interpretação do que matemática. Bem, de toda forma, né? Você vai fazer isso por conta própria. E depois você pode me enviar a resposta para eu ver se você interpretou certo, tá bom? Tá. Muito bem, as contas estão boas. Estão boas. Só precisa não é confiança que qualquer coisa. Você sabe fazer, pelo amor de Deus. Se isso fosse a tua grana ali, com certeza você não precisaria me perguntar para, né? Eu tenho certeza absoluta. Muito bem, então tá bom, aula top. A gente se fala aí, tomara a gente faça mais aulas até a tua prova aí. Uhum.